Aos 68 anos, Susana agarrava a chave de ferro com os nós dos dedos brancos. O metal frio e áspero parecia sugar o pouco calor que ainda lhe restava no corpo. O cheiro a gasóleo e a metal úmido da zona industrial impregnava o ar noturno. À sua frente, uma porta de garagem de metal corrugado, manchada de ferrugem, parecia uma boca fechada há décadas. Atrás dela, na sua mente, as palavras do seu filho ecoavam com uma clareza brutal, mais audíveis do que o zumbido distante do trânsito. Não passas de uma velha inútil, mãe. Que farias com uma herança a sério? Cada palavra era um golpe físico. Ela respirou fundo, o ar frio a queimar-lhe os pulmões, e enfiou a chave na fechadura. Tudo tinha começado 3 semanas antes, no escritório abafado do Dr. Mendes. O ar cheirava a papel velho, couro e ao perfume caro do seu filho, Xavier. Um relógio de pêndulo na parede marcava cada segundo com um tic-tac pesado e metódico. Susana ajeitou seu vestido preto, o mesmo do funeral, sentindo o tecido áspero contra a pele. Xavier, ao seu lado, estava impecável num fato cinzento carvão feito à medida. Ele batia com a ponta do seu sapato italiano no tapete persa, impaciente. Dr. Mendes, um homem pequeno com óculos de aros finos, pigarreou. Ele desdobrou o documento com dedos que tremiam ligeiramente, evitando o olhar de Susana. Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do meu cliente e amigo, Roberto Almeida, começou ele, a voz formal, mas tensa. Passo a ler as suas últimas vontades. Fez-se silêncio no escritório, apenas quebrado pelo tic-tac do relógio. Ao meu único filho, Xavier Almeida, leu o advogado, deixo nosso apartamento em Lisboa, a Pentouse na Avenida da Liberdade, com todo o seu recheio e a totalidade da minha carteira de investimentos principal, gerida pelo Banco Comercial. Xavier endireitou-se na cadeira, um brilho de satisfação a passar-lhe pelos olhos. Um aceno de cabeça subtil, como se estivesse a fechar o negócio. Susana sentiu um frio instalar-se no seu peito, uma sensação física que lhe dificultou a respiração. Os seus olhos fixaram-se num ponto vazio da secretária de Mogno. O Dr. Mendes fez uma pausa, engoliu em seco e ajustou os óculos. Parecia estar a reunir coragem para a frase seguinte. A minha amada esposa, Susana Almeida. A sua voz baixou de tom, quase como se pedisse desculpa. Deixo a propriedade localizada na Avenida Industrial 1420, a garagem e todo o seu conteúdo. A sala ficou em silêncio absoluto. O tic-tac do relógio soou subitamente mais alto, mais acusador. Uma garagem. Susana piscou os olhos, tentando processar as palavras. Abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Apenas um nó na garganta. Xavier pousou a mão no ombro dela. O aperto era firme, possessivo. Inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido, o seu hálito quente a contrastar com o frio que ela sentia. Não te preocupes, mãe. E eu trato de ti. As palavras dele revelaram seu verdadeiro significado nessa mesma noite. Ao entrarem na Pentouse, que ela considerava sua casa há 15 anos, Xavier pousou a mala de Susana junto à porta. Não a levou para o quarto, apenas a deixou ali, no hall de entrada, como a bagagem de um hóspede indesejado. Mãe, precisamos de conversar sobre a logística, disse ele, o tom desprovido de qualquer emoção. Logística? A voz de Susana saiu rouca. Xavier, esta é a minha casa. Tecnicamente, corrigiu ele, apontando vagamente para a sala de estar, é a minha casa agora. Está no testamento. E preciso de começar a fazer alterações. Ele caminhou até a janela panorâmica, olhando para as luzes da cidade que se estendiam lá embaixo. Amanhã vêm os colegas do escritório. Vamos transformar o escritório do pai num espaço de reuniões mais moderno. Preciso de espaço. Susana olhou para as fotografias na consola da entrada. Ela e Roberto em Itália. O batizado da Xavier.
Uma vida inteira contida naqueles metros quadrados. Mas, para onde é que eu vou? Perguntou ela, a pergunta sair como um sopro de ar. Xavier virou-se, encolhendo os ombros. A sua expressão era de uma indiferença cortante. Podes ficar uns tempos com a tia Helena. Ou, então, um sorriso cruel torceu-lhe os lábios. Tem sempre aquela garagem que o pai te deixou. Ele soltou uma risada curta, seca e sem humor. Por que é que ele te deixou aquele lixo? É um mistério. Que vais fazer com aquilo? Abrir uma oficina na tua idade? Talvez possas vender peças velhas para te sustentar. Xavier, para, pediu ela, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Eu preciso de tempo. Não posso sair assim, esta noite. Foi então que ele se aproximou, a sua sombra a cobri-la. O seu rosto, que em tempos fora o de um menino que ela embalara, estava agora duro e irreconhecível. Não passas de uma velha inútil, mãe, disse ele, as palavras proferidas de forma baixa e deliberada. Que farias com uma herança a sério? O pai sabia que não te servia de nada. Ele sabia que eu era o único capaz de gerir o patrimônio. Susana recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente atingida. O choque silenciou qualquer resposta que pudesse ter. Sem uma palavra, ela agarrou na pega da sua mala, pegou na carteira e na chave solitária que o Dr. Mendes lhe tinha entregue. Virou-lhe as costas e saiu pela porta, fechando-a atrás de si com um clique suave que selou o fim da sua vida como a conhecia. Agora, na Avenida Industrial 1420, a chave finalmente rodou na fechadura com um estalido metálico que ecoou na rua silenciosa. Susana empurrou a porta, que rangeu sobre os seus gonzos enferrujados. Uma lufada de ar viciado, pesado com o cheiro a pó e a óleo de motor antigo, atingiu-a. A escuridão lá dentro era total. Ela pegou no telemóvel, ligou a lanterna e apontou o feixe de luz para o interior. O cone de luz dançou sobre formas grandes e angulares, todas cobertas por lençóis de algodão cinzentos de pó. Pareciam montes de lixo ou mobília velha, exatamente como Xavier tinha previsto. Hesitante, ela entrou. Os seus passos levantaram pequenas nuvens de poeira do chão de cimento. Aproximou-se do vulto mais próximo. Através de um pequeno rasgão no lençol, a luz do telemóvel refletiu-se em algo metálico e brilhante. Curiosa, ela agarrou uma ponta do tecido. O lençol estava pesado, mas ela puxou-o com força. O tecido deslizou para o chão com um som abafado, revelando a carroçaria de um carro. Mas não era um carro qualquer. A pintura prateada, imaculada, brilhava como se tivesse sido polida naquela manhã. As suas curvas eram elegantes e inconfundíveis. A grelha frontal era de um Aston Martin DB5 de 1964, idêntico ao que Sean Connery conduzia nos filmes do James Bond que Roberto via religiosamente todos os domingos. Susana ficou paralisada, a mão ainda no ar. Roberto, sussurrou ela para o silêncio. Com os dedos a tremer, aproximou-se e tocou na pintura fria. Não havia um grão de pó. Movida por um impulso, caminhou até ao segundo vulto. Puxou o lençol. Um Mercedes-Benz 300 SL de 1956, de um vermelho vibrante, surgiu da escuridão. As suas icônicas portas asa de gaivota estavam fechadas, mas ela podia imaginá-las abrirem-se como asas. O vermelho lembrava-lhe o vinho caro que Roberto pedia sempre nos seus aniversários. O coração dela batia descontroladamente. Correu para o terceiro e último vulto. Puxou o lençol com menos cuidado desta vez. Um Ferrari 275 GTB 4 de 1967, de um azul profundo, pareceu saltar para a luz. Em 42 anos, Roberto nunca tinha mencionado carros. A sua paixão era o mercado de ações, os negócios. Isto era uma vida inteira que ela nunca conhecera. Em cima do banco do condutor de cada carro, repousava uma pasta de couro. Ela abriu a do Aston Martin.
Lá dentro, perfeitamente organizados, estavam os documentos de propriedade em nome de Roberto Almeida, registros de manutenção detalhados e certificados de autenticidade. Eram tesouros. Tesouros que valiam. Ela nem conseguia calcular. Tateando a parede à procura de um interruptor, a sua mão roçou num envelope colado com fita cola. Tinha o seu nome, Susana, escrito com a caligrafia inclinada e familiar de Roberto. Ao lado, os seus dedos encontraram um interruptor de plástico. Ela pressionou. Com um zumbido suave, várias filas de luzes fluorescentes no teto acenderam-se, inundando o espaço com uma luz branca e limpa. O queixo de Susana caiu. Aquela não era uma garagem abandonada. O chão era de epóxi cinzento polido. Immaculado. As paredes estavam isoladas e nas paredes estavam montadas unidades de climatização e desumidificadores, que mantinham o ar seco e a uma temperatura constante. Câmaras de segurança de alta definição estavam posicionadas nos cantos. Isto não era um armazém, era um cofre. Santuário. Num canto, junto a uma pequena bancada de trabalho com ferramentas que pareciam nunca ter sido usadas, estava uma poltrona de couro gasta. Parecia ser a única coisa ali que tinha uma história pessoal. Esgotada, Susana deixou-se cair na poltrona. O couro rangeu suavemente. Ela olhou para o envelope que tinha nas mãos. O seu nome, escrito pela mão do homem com quem partilhara sua vida, parecia uma mensagem de outro mundo. Com o coração a bater-lhe violentamente contra as costelas, ela rasgou o envelope e começou a ler. Susana deixou-se cair na poltrona de couro gasta. O couro rangeu suavemente, um som íntimo no vasto silêncio da garagem. Ela olhou para o envelope que tinha nas mãos. O seu nome, escrito pela mão do homem com quem partilhara sua vida, parecia uma mensagem de outro mundo. Com os dedos a tremer, rasgou a aba. O som do papel a rasgar-se foi anormalmente alto. Desdobrou a única folha no interior e começou a ler, os seus lábios a moverem-se silenciosamente com as palavras. Minha queridíssima Susana. Ela parou. Pressionou as pontas dos dedos contra as têmporas, fechando os olhos por um instante. O ar cheirava a cimento frio e a borracha. Respirou fundo e voltou a focar o olhar no papel. Se estás a ler isto, é porque eu já parti e descobriste o que considero ser o meu último presente para ti. Primeiro, tenho de pedir desculpa pelo choque e pela confusão que deves estar a sentir. O segredo não foi para te magoar, mas para proteger o que eu estava a construir para o teu futuro. A mão que segurava a carta tremeu violentamente. Uma única lágrima escapou-lhe e deslizou pela sua bochecha. Ela não a limpou. A sua atenção estava presa à caligrafia inclinada de Roberto. Há 6 anos, quando recebi o diagnóstico, os médicos deram-me um máximo de 5 anos. Ganhei-lhes por 1, mas sabia que o nosso tempo juntos era limitado e precisava de garantir que ficarias bem depois de eu partir. Susana baixou a carta, pousando-a no colo. Olhou para um ponto vazio na parede. O diagnóstico. Insuficiência cardíaca progressiva. Roberto tinha o tratado como um incômodo, uma nota de rodapé na sua vida atarefada. Temos muito tempo, Su, dizia ele, ajeitando a gravata. Ela tinha acreditado. Tinha se agarrado a essa mentira confortável. Agora, o peso daqueles 6 anos de segredo abateu-se sobre ela. Ele estava a despedir-se o tempo todo. Ela pegou na carta novamente. Sei que te deves estar a interrogar sobre o testamento, sobre por que deixei a nossa casa ao Xavier em vez de a ti. Acredita, essa decisão causou-me mais noites em branco do que a minha própria saúde. As suas mãos apertaram o papel. A memória do rosto presunçoso de Xavier, da sua falsa compaixão, ardeu-lhe na mente. Na última década, viu nosso filho a mudar. O rapaz ambicioso que criamos tornou-se algo diferente, mais duro e calculista do que eu alguma vez desejaria.
A verdade é que tive medo do que te aconteceria se deixasse tudo aos dois ou mesmo se dividisse as coisas de forma equitativa. O Xavier teria encontrado uma maneira de controlar os bens, de gerir a tua parte para teu benefício, como ele diria. Outra lágrima caiu, esta aterrando diretamente no papel. A tinta azul da palavra benefício borrou, a mancha espalhar-se como um hematoma. Susana esfregou-a com o polegar, mas apenas piorou. Eu vi a forma como ele te falava quando pensava que eu não estava a ouvir, como ignorava as tuas opiniões e necessidades. Por isso, criei esta herança dividida de propósito. O Xavier recebeu o que ele verá como a parte valiosa, a pentose, os investimentos visíveis, os símbolos de estatuto. Mas o que estás a ver agora, meu amor, é a verdadeira riqueza. Só estes 3 carros valem cerca de 12 milhões de euros. Um som seco e curto escapou da garganta de Susana. Um riso sem humor, um som de puro choque. 12 milhões! Ela levantou-se abruptamente, a carta a esvoaçar para o chão. Caminhou até ao Aston Martin prateado. Hesitante, estendeu a mão e pousou a palma na porta fria e lisa. Era real. Salido. Ela passou a mão ao longo da curva elegante do guarda-lamas, seguindo a linha até a frente do carro. Fez o mesmo ao Mercedes vermelho, os seus dedos a traçarem o contorno da porta-asa de gaivota. Finalmente, o Ferrari azul. Tocou no emblema do cavalo empinado. 12 milhões. As palavras de Xavier ecoaram na sua cabeça. Não passas de uma velha inútil. Ela voltou, apanhou a carta do chão e continuou a ler, de pé, no meio dos 3 gigantes silenciosos. Os documentos confirmarão a sua autenticidade e encontrarás o contato do Carlos da Mata, o meu negociante e consultor de confiança para estas aquisições. Ele pode ajudar-te com o que decidires fazer com eles. Mas os carros são apenas o começo. No cofre, atrás da nossa fotografia em Sintra, o código é o nosso aniversário. Encontrarás os documentos de várias propriedades de investimento que comprei nos últimos 6 anos, todas colocadas num fundo fiduciário que transita para o teu nome após a minha morte. Também encontrarás informações de contas bancárias que te proporcionarão uma vida confortável para o resto dos teus dias. O seu olhar percorreu as paredes, procurando. Ali, pendurada acima da bancada de trabalho, estava a fotografia. Roberto e ela, 20 anos mais novos, na Quinta da Regaleira. O braço dele à volta dos seus ombros, ambos a rir para a câmara. Ela caminhou até lá, tirou a moldura pesada da parede. Atrás dela, uma placa de metal cinzenta e um teclado numérico. O cofre. Com os dedos a tremer, digitou 6 números, o dia, o mês, o ano em que se casaram. Uma pequena luz verde acendeu-se e ouviu-se um clique metálico. Puxou a pequena porta de aço, que se abriu suavemente. Lá dentro, uma pasta de couro grossa e escura e várias pens USB, cada uma com uma etiqueta escrita à mão. Pegou na pasta. O seu peso era substancial. Voltou para a poltrona e abriu-a no colo. A primeira página era uma folha de rosto, impressa em papel de qualidade. Inventário completo de bens para Susana Almeida. Virou a página. Colunas de texto e números. Teve de semicerrar os olhos para se focar. Edifício de apartamentos, Rua de Santa Catarina, Porto. Propriedade comercial, Avenida 5 de Outubro, Faro. Vinha do Alto Douro, parcela 14, Pinhão. Folheou página após página, vendo descrições de carteiras de ações, obrigações, participações em fundos de investimento. A sua respiração tornou-se superficial. Na última página, havia uma linha negrito, valor total estimado. O número fez com que ela tivesse de fechar a pasta com um estalido. Pousou-a no chão ao seu lado e pegou na carta de Roberto uma última vez. Sei que isto é avassalador e lamento ter mantido tudo em segredo. No início, era apenas um projeto para me distrair da minha ansiedade sobre o futuro,
mas à medida que a carteira crescia, percebi que revelá-lo prematuramente poderia colocar-te em perigo se o Xavier soubesse da extensão destes bens. Sempre acreditei que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos de herança. O Xavier está a receber um teste tanto quanto uma herança. E tu, meu amor, estás a receber os meios para viveres o resto da tua vida exatamente como escolheres, sem dever nada a ninguém. Todo o meu amor, agora e para sempre, Roberto. Susana dobrou a carta lentamente, com uma precisão cuidadosa. Colocou-a de volta no envelope e segurou-a contra o peito com ambas as mãos. O seu corpo começou a tremer com soluços silenciosos. As lágrimas agora corriam livremente, molhando a sua blusa. Após 42 anos, o homem que ela amava tinha lhe dado um último presente, não o dinheiro, mas a prova de que ele a tinha visto. Tinha visto tudo. Passado algum tempo, os soluços pararam. Susana limpou o rosto com as costas das mãos. O seu olhar caiu sobre a sua mala de viagem solitária, pousada perto da porta. Depois, olhou para os carros de milhões de euros que a rodeavam. A justaposição era tão brutal que um sorriso cansado e irônico lhe tocou os lábios. Velha inútil. Ela sussurrou as palavras para o espaço vazio. O frio começava a instalar-se. Ela levantou-se, o corpo dorido pela tensão. Ao lado da bancada de trabalho, notou uma porta que não tinha visto antes. Uma simples porta de madeira pintada de cinzento. Curiosa, Rodua Macanita. Estava destrancada. Procurou um interruptor na parede interior e acionou-o. Uma luz suave iluminou um pequeno escritório. Havia uma secretária limpa, uma cadeira de escritório, um pequeno armário de arquivo e um sofá de couro de 2 lugares. Numa parede, uma porta fechada e, num canto, um mini frigorífico. Susana entrou. O ar ali era mais quente. Aproximou-se do frigorífico e abriu-o. Estava abastecido com garrafas de água, sumos, iogurtes e algumas sanduíches embaladas a vácuo. Ela pegou numa garrafa de água e bebeu-a de um só trago, a sua garganta seca e dorida. Abriu a outra porta. Uma pequena, mas completa, casa de banho com um chuveiro. Toalhas limpas e brancas estavam dobradas numa prateleira. Havia sabonete, shampoo e uma escova de dentes nova, ainda na embalagem. A meticulosidade do plano de Roberto era avassaladora. Ao lado da casa de banho, um pequeno armário. Abriu-o. Lá dentro, penduradas em cabides, estavam várias mudas de roupa, 2 calças de tecido, algumas blusas, um casaco de malha quente. Todas do seu tamanho. Ela puxou a manga de uma das blusas. A etiqueta de preço de papelão ainda estava presa por um fio de plástico. Susana encostou-se ao umbral da porta, uma mão a cobrir a boca. Roberto não tinha apenas deixado dinheiro. Ele tinha lhe deixado um refúgio. Um lugar para aterrar depois da queda que ele sabia que estava para vir. Naquela noite, ela não usou as roupas novas. Tomou um duche quente, deixando a água levar o choque e a humilhação do dia. Depois, deitou-se no sofá de couro do escritório, cobrindo-se com seu próprio casaco. Adormeceu com o zumbido suave do desumidificador da garagem como companhia. Acordou com uma nesga de luz cinzenta entrar por uma pequena janela alta que ela não tinha notado. O seu corpo estava rígido, mas a sua mente estava clara pela primeira vez em semanas. Levantou-se, foi à casa de banho e lavou o rosto com água fria. Olhou para o seu reflexo no espelho. Estava pálida, com círculos escuros sob os olhos, mas o olhar era firme. Determinado. Na pequena copa improvisada ao lado do frigorífico, encontrou uma chaleira elétrica, frascos de café instantâneo e chá. Preparou um café numa caneca que encontrou num armário. Com a caneca quente entre as mãos, saiu do escritório e voltou a entrar no espaço principal da garagem. A luz da manhã, filtrada pelo vidro sujo da janela, incidia sobre os carros,
fazendo o pó no ar dançar e dando às suas superfícies pintadas um brilho suave. Pareciam menos peças de museu e mais como bestas adormecidas, à espera de serem acordadas. Susana deu um gole no café quente. O amargor era reconfortante. Olhou para sua herança, para o seu futuro. Já não era uma vítima. Era guardiã do último grande segredo de Roberto. E o seu teste, o verdadeiro teste, estava apenas a começar. Depois de um pequeno almoço simples, café instantâneo e uma sanduíche que encontrou no mini frigorífico, Susana sentou-se na poltrona de couro. Pegou no telemóvel e olhou para o número que Roberto tinha escrito na folha. Carlos da Mata. Ela respirou fundo, o dedo a pairar sobre o ecrã. Pressionou o botão de chamada. O som do toque pareceu ecoar no vasto espaço da garagem. Ele atendeu ao segundo toque. A voz era calma, profunda e profissional. Carlos da Mata, bom dia. Bom dia, o meu nome é Susana Almeida. Sou a viúva de Roberto Almeida. Ele deixou seu contato. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Dona Susana. Sim, claro. Estava à espera da sua chamada. Antes de mais, por favor, aceite as minhas mais profundas e sinceras condolências. O Roberto não era apenas um cliente excepcional, era um bom homem. Um amigo. Obrigada, disse Susana, a voz um pouco instável. Eu estou na garagem. Preciso de compreender. Com certeza. Onde lhe dá mais jeito que nos encontremos? Posso ir ter consigo? Sim, por favor. Aqui seria o ideal. Ela deu-lhe a morada da Avenida Industrial. Estarei aí dentro de 2 horas, Dona Susana. Exatamente 2 horas depois, o som de um motor suave e discreto parou do lado de fora. Susana observou pela pequena fresta da porta de metal. Um sedã preto e elegante estacionou. Um homem saiu do lugar do condutor. Era alto, na casa dos 60 anos, com cabelo grisalho perfeitamente penteado para trás e um porte distinto. Vestia um casaco de tweed com cotoveleiras de couro, calças de flanela cinzentas e sapatos de cabedal polidos. Ele caminhou até a porta e bateu suavemente. Susana abriu-a, senhor da Mata? Dona Susana, disse ele, tirando o chapéu. Os seus olhos eram gentis e transmitiam uma empatia genuína. É um prazer conhecê-la finalmente, embora lamente as circunstâncias. Ele estendeu a mão. O aperto de mão dela foi firme. Ele entrou, e os seus olhos percorreram o espaço. Fez uma pausa, o olhar a passar lentamente de carro para carro. Um ligeiro aceno de cabeça, um olhar de apreciação profissional. Ele não parecia surpreendido, mas sim respeitoso. Um santuário notável, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Depois, virou-se para Susana. O seu marido começou a adquirir estes veículos há cerca de 6 anos, logo após o diagnóstico dele. Ligou-me um dia, do nada. Tinha o meu nome através de uma referência de um associado de negócio suíço. Foi muito claro sobre os seus objetivos desde o início. Mas por que carros? Perguntou Susana, a sua voz pouco mais que um sussurro. A pergunta pairava no ar desde que ela tinha puxado o primeiro lençol. Ele nunca sequer olhava para os carros na rua. Carlos da Mata sorriu, um sorriso nostálgico e amável. Ele caminhou até ao Aston Martin e passou a ponta dos dedos levemente sobre o guarda-lamas prateado. Ele explicou-me isso na nossa primeira reunião. Disse que passou a vida inteira a lidar com o abstrato, números em ecrãs, flutuações de mercado, contratos. Coisas que não se podiam tocar. Ele queria deixar-lhe algo que fosse o oposto disso. Ativos tangere. Coisas de uma beleza inegável que davam alegria só de olhar para elas. Ele gesticulou para os 3 carros. Ao contrário de ações ou obrigações, estas belezas podem ser apreciadas de múltiplas formas.
como obras de arte, como pináculos da engenharia, como artefactos históricos, claro, como investimentos sólidos. Eram, nas palavras dele, esculturas rolantes com um motor barítono. Ele queria que tivesse algo que pudesse ver e tocar, algo real, não apenas números numa folha de papel. Um nó formou-se na garganta de Susana. Era tão típico de Roberto, prático até o osso, mas por baixo de tudo, incrivelmente atencioso e poético à sua maneira. A coleção, como está, vale atualmente cerca de 12 milhões de euros, como Roberto indicou na carta, continuou Carlos, tirando um pequeno caderno do bolso do casaco. Mas, para ser franco, esse é um valor conservador. O Aston Martin DB5, com esta proveniência neste estado, poderia facilmente atingir os 4 milhões num leilão. O Mercedes asa de gaivota está perto dos 3. E o Ferrari 275. Bem, o céu é o limite para um GTB4 de 4 cames em azul Tour de France. O seu valor tem vindo a aumentar de forma constante. Estes modelos, em particular, são considerados blue chip no mundo dos carros de coleção. Tão seguros como o ouro, mas muito mais bonitos de se ver. E o que é suposto eu fazer com eles? Perguntou Susana, sentindo-se completamente esmagada. Isso, Dona Susana, depende inteiramente de si. O que a senhora desejar, respondeu Carlos com calma. Pode vendê-los individualmente ou como uma coleção. Leiloá-los traria o maior retorno, mas uma venda privada seria mais discreta. Pode mantê-los como um investimento, ou pode até mesmo conduzi-los. Embora isso, claro, afete ligeiramente o seu valor a longo prazo, o Roberto deixou instruções explícitas para que eu lhe dissesse que ele adoraria a ideia de a imaginar a conduzir pela costa de Cascais no Mercedes vermelho. Carlos sorriu. Ele disse: que raio de sentido faz ter uma obra de arte se não a podemos ouvir cantar? Não há pressa para decidir. Ele pagou adiantado pelo armazenamento seguro, climatização e manutenção básica para os próximos 5 anos. Susana passou os dias seguintes naquele refúgio. Montou um escritório improvisado na bancada de trabalho, espalhando as pastas de couro e os documentos que tirara do cofre. A sua vida tornou-se um ciclo de café quente pela manhã. Horas a fio a decifrar a arquitetura financeira secreta do seu marido, e noites passadas no pequeno sofá do escritório. Para além dos carros, Roberto tinha construído um portfólio impressionante de propriedades e investimentos geradores de rendimento, tudo estruturado para transitar para o seu nome sem problemas e, crucialmente, fora do alcance de qualquer testamento público. Numa tarde, enquanto folheava a pasta de títulos de propriedade, um documento em particular chamou-lhe a atenção. Não era um edifício de apartamentos nem um armazém comercial. A escritura era de uma casa modesta, mas encantadora, em Cascais. Uma moradia com um pequeno jardim murado, a poucas ruas do mar. Anexado à escritura, havia um pequeno álbum de fotografias. Ela abriu-o. As fotografias mostravam a casa por dentro, totalmente mobilada com um gosto simples e elegante. Mostravam a vista da janela do quarto para os telhados de terracota, e uma última foto de uma pequena mesa de bistrô no jardim, com 2 cadeiras, como se estivesse à espera deles. Segundo os papéis, Roberto tinha-a comprado há 4 anos. Eu tinha uma casa a sério, uma casa que ele tinha escolhido para mim. Ao cair da noite, o seu telemóvel vibrou na bancada de trabalho, o som estridente a quebrar o silêncio. O nome de Xavier brilhava no acre. Ela olhou para o nome durante vários segundos, o corpo tenso. Finalmente, respirou fundo e atendeu. Estou. Mãe, onde estás? A voz dele não continha preocupação, apenas uma irritação mal disfarçada. A tia Helena ligou-me. Diz que não a contactaste. Ela estava preocupada. Eu estou bem, Xavier, respondeu ela, forçando a voz a manter-se calma e nivelada. Encontrei um sítio para ficar. Houve uma pausa.
Bem, ótimo. Ouve, preciso que venhas buscar o resto das tuas coisas da Penthouse. Tenho uma equipa de decoradores a começar amanhã e preciso que o espaço esteja livre. Nem um pedido de desculpa pela forma como a tinha tratado. Nem uma palavra sobre a sua crueldade no escritório do advogado. Apenas mais exigências, mais logística para os seus planos. Compreendo, disse ela. Uma estranha calma, fria e dura como aço, apoderou-se dela. E quando te daria jeito? Amanhã de manhã. Tem de ser antes das 9. Tenho reuniões o dia todo a partir das 10. Ela olhou para os documentos espalhados à sua frente, a prova do cuidado e do amor profundo de Roberto. Olhou para as fotografias da casa em Cascais. Pensou no filho que conseguia descartar a sua mãe como um inconveniente. E tomou uma decisão. Estarei aí, disse ela. Às 8h45. No dia seguinte, ela chegou ao prédio da Penthouse exatamente às 8h45. Tinha tido um cuidado especial com a sua aparência. Tomou um duche, arranjou o cabelo e vestiu uma das roupas novas do armário da garagem, um fato de calças de corte impecável em azul marinho e uma blusa de seda creme. Roupas que Roberto lhe tinha comprado. O porteiro, o senhor Valente, pareceu surpreendido ao vê-la. Bom dia, Dona Susana. O seu filho está à sua espera. Havia uma ponta de desconforto nos seus olhos. Xavier abriu a porta, o telemóvel pressionado contra a orelha. Fez-lhe um gesto impaciente para que entrasse, mal olhando para ela enquanto continuava sua conversa. Não, adia para a tarde. O importante é fechar o negócio. O lugar já parecia diferente. Mais vazio, mais frio. A grande pintura a óleo que ela e Roberto tinham comprado em Florença na sua lua de mel tinha desaparecido do corredor. As fotografias de família tinham sido retiradas das paredes, deixando pequenos retângulos descoloridos no papel de parede. Finalmente, disse Xavier, desligando a chamada. Pensei que te tinhas atrasado. Ele olhou para a roupa dela de alto a baixo com franzir de sobrolho. Isso é novo. Bom dia para ti também, Xavier, respondeu ela, a voz mais firme do que esperava. Vejo que já começaste a redecorar. Ele encolheu os ombros, virando-se para um conjunto de caixas de cartão empilhadas no meio da sala de estar. Não vale a pena esperar. O lugar precisa de uma remodelação completa para maximizar o seu valor de revenda. Valor de revenda, repetiu ela, sem inflexão na voz. Planeias vendê-lo? Claro. É demasiado grande para uma pessoa e o mercado está no pico. Vou renová-lo, talvez viver aqui durante um ano para as aparências, e depois vendê-lo com um lucro considerável. É um ativo, mãe. O desprezo casual pela casa que Roberto e ela tinham construído juntos, um lar cheio de memórias, doeu. Mas ela apenas assentiu. E as coisas do Roberto? Xavier apontou vagamente para as caixas. Já tratei disso. Fiquei com o Rolex dele e com a coleção de botões de punho, claro. O resto é só roupa e coisas velhas. Podes levar o que quiseres, o que sobrar vai para a caridade na próxima semana. Coisas velhas. Ela aproximou-se das caixas. Abriu a primeira. Dentro, amontoados sem cuidado, estavam os livros de capa dura de Roberto, as suas edições preferidas de história. Noutra, as suas camisolas de cachemira. Ela começou a vasculhar as caixas, a separar os tesouros pessoais da desordem. Xavier andava de um lado para o outro, a olhar para o relógio, a suspirar audivelmente. Não te podes despachar, disse-ele por fim. A exasperação atingira sua voz. São só coisas, mãe. Nem sequer tens onde as guardar. Ela parou. Olhou para a mão dele, que segurava uma das gravatas de seda de Roberto, amarrotada. Depois, olhou para o rosto do seu filho, vendo verdadeiramente o estranho em que ele se tinha tornado.
Eu tenho um lugar, disse ela calmamente. E vou levar o tempo que for preciso. Isto não são só coisas, Xavier. São memórias. Ele revirou os olhos com um bufo e saiu da sala, voltando para o telemóvel. Enquanto continuava a empacotar, ela percebeu que estava de luto não só pelo Roberto, mas também pelo filho que pensava ter criado. Roberto tinha visto tudo claramente, tão claramente que tinha elaborado este plano complexo para proteger, não de estranhos, mas do seu próprio filho. No fundo de um armário, atrás de uma pilha de sapatos velhos, ela encontrou algo que Xavier tinha ignorado: a velha pasta de couro de Roberto, a que ele usava nos primeiros anos da empresa. Dentro, um envelope grosso. Ela abriu-o. Era uma segunda carta. Minha querida Susana, se estás a encontrar isto, significa que o Xavier não teve o cuidado de esvaziar completamente a casa. Era o que eu esperava. Esta pasta contém uma cópia extra de tudo o que está no cofre da garagem. Títulos de propriedade, extratos bancários, contactos. Só para garantir. O teu marido, sempre o estratega prudente. Quando o Sr. Valente a ajudou a levar as últimas caixas para o seu carro, ela olhou para o imponente edifício uma última vez. Sentiu uma estranha mistura de tristeza e liberdade. A Penthouse tinha sido a sua casa, mas nunca tinha sido verdadeiramente sua da forma que Roberto planeara que a garagem e a casa em Cascais fossem. Ela entrou no carro, o motor a arrancar com um som familiar e reconfortante. Em vez de se dirigir para a garagem, ela virou o carro para fora da cidade, em direção à estrada costeira que levava a Cascais. Era hora de ver a casa que Roberto tinha preparado para ela. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, ela não estava apenas a reagir à perda e ao choque. Estava a mover-se deliberadamente em direção a algo novo, algo que era seu. O sol da manhã brilhava no para-brisas e a estrada abria-se à sua frente. A viagem de Lisboa para Cascais foi uma transição, uma passagem de um mundo para outro. O trânsito denso da cidade deu lugar às curvas abertas da estrada marginal. O ar que entrava pela janela do carro mudou, perdendo o cheiro a fumo de escape e ganhando o aroma salgado e limpo do Atlântico. Susana conduzia com as duas mãos no volante, os nós dos dedos brancos, observando as ondas a quebrar contra as rochas. O som rítmico acalmava o zumbido de ansiedade que se tinha instalado no seu peito. Seguiu as indicações do GPS por ruas estreitas e calcetadas, ladeadas por muros caiados de branco cobertos de buganvílias. Finalmente, a voz eletrônica anunciou: chegou ao seu destino. A casa era exatamente como na escritura, modesta, de pedra, com janelas de um azul profundo. 2 ciprestes altos e maduros montavam guarda de cada lado da porta de madeira maciça, conferindo-lhe uma privacidade quase total. Susana estacionou, desligou o motor e ficou em silêncio por um momento. Apenas a ouvir o som distante das gaivotas e o murmúrio das folhas ao vento. Pegou na chave de ferro que estava presa ao molho de documentos. Era pesada, antiga. A fechadura rangeu ligeiramente quando a rodou. Empurrou a porta e entrou. O ar no interior era fresco e cheirava a madeira encerada e a lavanda seca. E foi então que parou, a mão ainda na maçaneta, a respiração suspensa. Não era uma casa de investimento, vazia e impessoal. Era um lar. A sala de estar abria-se à sua frente, inundada pela luz suave da tarde que entrava por grandes janelas de guilhotina. As paredes estavam forradas com estantes embutidas, repletas de livros de capa dura. No centro, em frente a uma lareira de pedra rústica, estavam 2 poltronas estofadas num veludo azul petróleo, a sua cor preferida. Um pequeno aparador de madeira escura, idêntico a um que ela tinha admirado numa loja de antiguidades anos antes, estava encostado a uma parede. Avançou lentamente, o som dos seus sapatos a ecoar no chão de tábuas de madeira. Passou os dedos pela lombada de um livro. Era uma primeira edição do seu poeta favorito. Na cozinha, os armários eram de um branco creme, a bancada de granito escuro.
Havia uma máquina de café expresso moderna e um conjunto de facas de chefe que ela sempre quisera. Abriu o frigorífico. Estava abastecido com o básico: leite, queijo, fruta, uma garrafa de vinho branco. Subiu a escada de madeira, o corrimão liso sob a sua mão. O quarto principal era um santuário de tons neutros. Uma cama grande com uma cabeceira de linho, lençóis brancos impecáveis. Uma porta de vidro abria-se para um pequeno pátio murado. Susana saiu para o pátio. Dali, por entre os telhados de terracota das casas vizinhas, via-se uma nesga de mar a brilhar ao sol. Mas foi o pequeno quarto ao lado, transformado em escritório, que finalmente quebrou a sua compostura. Era simples, uma secretária de carvalho, uma cadeira confortável, uma estante. E pendurada na parede por cima da secretária, perfeitamente iluminada pela janela, estava uma aguarela do grande canal de Veneza. A cena exata do local onde Roberto a pedirá em casamento, há 35 anos. Eles tinham comprado a pintura original a um artista de rua naquele mesmo dia, mas a tela tinha se perdido numa das primeiras mudanças de casa, um pequeno pesar que ela mencionava de vez em quando. Roberto tinha se lembrado. Tinha encontrado alguém para recriar. Susana levou a mão à boca, um som estrangulado a escapar-lhe da garganta. Sentou-se na cadeira do escritório, o corpo a tremer. As lágrimas vieram então. Não os soluços violentos e desesperados dos dias anteriores, mas um choro silencioso e libertador. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto enquanto olhava para a pintura. Cada detalhe daquela casa era uma mensagem, uma prova do cuidado meticuloso e do amor profundo de Roberto. Ele não a tinha apenas protegido financeiramente, ele tinha lhe construído um refúgio para a alma. Estava a enxugar o rosto com as costas das mãos quando um toque suave na porta da frente a sobressaltou. Hesitou, depois desceu as escadas e abriu a porta. No patamar estava uma senhora de cabelo branco impecavelmente penteado, olhos azuis brilhantes e um sorriso caloroso. Vestia umas calças de linho e uma blusa de seda. Tinha a elegância discreta da idade. "Olá", disse ela, a voz amável. "A senhora deve ser a Susana. Sou a Mariana do Carmo, sua vizinha da casa ao lado. O Roberto pediu-me que estivesse atenta à sua chegada." Susana ficou a olhar para ela, surpreendida. O Roberto falou consigo?" "Oh, sim, várias vezes", disse Mariana, o seu sorriso a alargar-se. "Um homem encantador, tão meticuloso. Vinha cá quase todas as semanas nos últimos meses para supervisionar os retoques finais. Falou-me muito de si. Por favor, convidei-a a entrar, mas a casa é sua." "Entre, por favor", disse Susana, recompondo-se e abrindo mais a porta. Na cozinha, enquanto preparava um chá com as coisas que encontrara, Mariana preencheu mais lacunas. "Ele trazia fotografias da vossa casa em Lisboa", explicou ela, sentada à mesa da cozinha. "Mostrava-me imagens dos seus móveis, dos seus quadros. Dizia: a Susana gosta de linhas clássicas, mas com um toque de conforto. Não gosta de nada demasiado ostensivo." Andou meses à procura daquelas poltronas azuis. Mariana fez uma pausa, olhando para Susana com uma bondade genuína. "Na última vez que o vi, há cerca de um mês, ele deu-me uma cópia da chave. Disse que, quando a senhora finalmente viesse para cá, talvez precisasse de uma amiga. E que, se não se importasse, eu gostaria muito de o ser." Nos dias que se seguiram, com a companhia discreta de Mariana, Susana instalou-se numa rotina tranquila. As manhãs eram passadas a organizar os documentos de Roberto na secretária do escritório, as tardes a explorar as ruas de Cascais ou a cuidar do pequeno jardim. Ao quarto dia, enquanto regava um vaso de gerânios no pátio, o seu telemóvel tocou, o som estridente a quebrar a paz. Olhou para o ecrã. Xavier. Respirou fundo, endireitou as costas e atendeu. "Estou." "Mãe, onde estás?"
A voz dele não tinha a irritação da última vez, mas sim uma impaciência tensa. Tenho ligado para o teu antigo número. Foi desviado para este. Ninguém sabe de ti. Estou a tirar um tempo para mim, Xavier. Encontrei um lugar para ficar, respondeu ela, a voz calma e firme. Que lugar? A tia Helena está preocupada. Não pode simplesmente desaparecer do mapa. A sua preocupação soava mais a uma repreensão por ela ter quebrado uma rotina que lhe era conveniente. Não vou discutir onde estou neste momento. Precisavas de alguma coisa em específico, ou era só para saber se eu estava bem? Houve uma pausa do outro lado da linha. O tom dele mudou, tornando-se mais calculista. Na verdade, sim. Estive a analisar os papéis do pai que estavam no escritório dele. A papelada oficial do Dr. Mendes. Encontrei umas referências a investimentos adicionais. E a uma empresa chamada Ativos Tangíveis. O seu corpo ficou rígido. Era o nome da empresa que Roberto tinha criado para gerir a garagem e os carros. Ah? Que tipo de referências? Perguntou ela, mantendo a voz o mais neutra possível. Nada de específico, são só notas à margem. Encontrei o nome de um consultor, Carlos da Mata, e menções a armazenamento seguro. Acho que pode haver contas ou propriedades de que não sabemos. Ativos que o Dr. Mendes não declarou. Ele estava a farejar, a seguir o rastro do dinheiro que acreditava ser seu por direito. Tenho a certeza de que se houvesse mais alguma coisa, o Dr. Mendes tê-lo-ia mencionado na leitura do testamento, respondeu ela, a frase perfeitamente ensaiada. Talvez, disse ele, o tom carregado de ceticismo. Ou talvez o pai tivesse negócios paralelos que mantinha discretos. Fazia o gênero dele. Quando é que voltas à cidade? Devíamos sentar-nos e analisar isto juntos. Contratar um auditor, se for preciso. Não tenho a certeza, Xavier. Como te disse, preciso deste tempo. A sua frustração tornou-se palpável, a fervilhar do outro lado da linha. Mãe, isto é ridículo. Estamos a falar de uma parte significativa do patrimônio do pai que pode estar escondida. Não é altura para retiros espirituais. Eu estou perfeitamente bem, Xavier, e estou a par dos assuntos do teu pai. Apenas estou a tirar um tempo para processar tudo. Falamos quando eu regressar. Desligou antes que ele pudesse protestar mais. Sentou-se num dos bancos de pedra do jardim, o coração a bater com força. A questão de Roberto na sua carta ecoava na sua mente. Provaria Xavier ser digno de partilhar esta riqueza? Até agora, cada ação dele apenas confirmava as piores preocupações de Roberto. 3 meses depois, a vida em Cascais tinha se tornado a sua nova normalidade. Com a ajuda da filha de Mariana, Patrícia do Carmo, uma advogada competente, Susana tinha estabelecido um sistema discreto para supervisionar as propriedades de Roberto. Os rendimentos eram depositados numa nova conta em seu nome. Os carros permaneciam intocados na sua garagem segura e climatizada. A sua relação com Xavier era tensa e distante, comunicando principalmente através de e-mails curtos e formais sobre questões logísticas relacionadas com o antigo apartamento. Numa tarde soalheira de outono, estava a podar as rosas no jardim da frente quando um sedã executivo preto parou em frente à sua casa. Uma mulher na casa dos 30, com um fato de calça cinzento e um ar profissional. Saiu do carro, consultou o telemóvel e depois olhou para a casa. Dona Susana Almeida? Perguntou ela, aproximando-se do portão. Sou eu, respondeu Susana, pousando as tesouras de poda. O meu nome é Clara Mendonça. Sou a assistente pessoal do seu filho. Ele pediu-me que viesse falar consigo. Posso ter um momento do seu tempo? Havia uma urgência tensa por baixo da sua fachada polida. Susana abriu o portão. Entre, por favor. Na sala de estar,
Depois de recusar a oferta de um café, Clara foi direta ao assunto. Abriu uma pasta de couro que trazia consigo e colocou vários documentos sobre a mesa de centro. Dona Susana, estou aqui porque o Xavier se encontra com sérios problemas. Problemas financeiros, principalmente. A sua voz era baixa e profissional. Como sabe, ele iniciou a renovação da Pentose. Os custos excederam o orçamento em quase o dobro. Surgiram problemas estruturais inesperados. Susana ouvia, o rosto impassível. Clara continua, claramente discomfortable. Ao mesmo tempo, o principal investimento do Xavier, um projeto imobiliário de luxo no Algarve, falhou. Foram descobertos problemas de contaminação no terreno. Os parceiros retiraram-se e os credores exigiram pagamento imediato dos empréstimos. Ele está a enfrentar perdas muito graves com pouquíssima liquidez. Compreendo. E como é que isso me afeta a mim? Perguntou Susana, a voz fria como gelo. Clara hesitou, engolindo em seco. Para ser franca, ele precisa de ajuda financeira. Imediata. Ele sabe que a senhora herdou os ativos líquidos do seu marido. Recursos que poderiam evitar a sua falência e a perda da Pentose, que ele usou como garantia para os empréstimos. Ali estava. O pedido. Não um apelo de um filho a uma mãe, mas uma proposta de negócio entregue por uma intermediária. O Xavier já considerou vender a Pentose para cobrir as dívidas? Perguntou Susana calmamente. Ele explorou essa opção, admitiu Clara. Infelizmente, no seu estado atual, a meio da renovação e com o ônus dos empreiteiros por falta de pagamento, seria vendida com uma perda catastrófica. Ele perderia tudo o que investiu e ainda ficaria com dívidas. Susana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os papéis na mesa. Depois, levantou o olhar para Clara. Agradeço a sua honestidade e o facto de ter vindo até aqui. Diga ao Xavier que ouvi o seu pedido e que vou considerá-lo. Clara parecia surpreendida com a sua resposta calma. Dona Susana, com todo respeito, a situação é bastante urgente. Os credores deram-lhe um prazo muito curto. Compreendo perfeitamente a urgência, respondeu Susana, levantando-se, sinalizando o fim da conversa. E vou precisar de tempo para pensar. É tudo o que lhe posso oferecer hoje. Na manhã seguinte, em vez de ligar, Susana entrou no seu carro e conduziu até Lisboa. Dirigiu-se diretamente ao prédio da Pentose. O porteiro, o senhor Valente, viu-a entrar e o seu rosto mostrou surpresa, seguida de compaixão. Dona Susana. É bom vê-la. Também, senhor Valente. Vim ver o apartamento. Ele assentiu, os olhos tristes. O elevador está a funcionar. Ele, o seu filho, não está cá. A assistente disse-me que ele foi a uma reunião com os bancos. Obrigada. No andar de cima, a porta do apartamento estava entreaberta. O que encontrou foi desolador. A casa elegante, cheia de vida que partilhara com Roberto estava destruída, um esqueleto do que fora. O chão de mármore estava coberto de pó e detritos. Fios elétricos pendiam do teto como trepadeiras mortas. As paredes estavam abertas, expondo um labirinto de cabos e canos. O equipamento de construção estava abandonado a meio do trabalho. Cheirava a gesso úmido e a desespero. Vagueou lentamente pelo que tinha sido a sala de estar, o local de tantos jantares e conversas. Parou onde ficava o seu quarto, agora apenas um espaço vazio com marcas de giz no chão. Enquanto olhava para a destruição, ouviu a porta da frente abrir-se com um rangido e fechar-se. Mãe! A voz do Xavier ecoou no espaço vazio. Virou-se. Ele apareceu na entrada da sala e a sua aparência chocou-a. Sempre impecavelmente vestido, agora estava desalinhado. O fato caro estava amarrotado, a gravata frouxa. Tinha o rosto pálido e marcado pelo estresse.
com olheiras escuras. Tinha perdido peso, o que realçava sua semelhança com Roberto nos seus momentos mais doentes e difíceis. Queria ver por mim mesma, explicou ela, a voz sem emoção. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de exaustão. Suponho que a Clara falou contigo. Ela assentiu. Ele olhou em volta para sua própria ruína e sentou-se num balde de tinta virado ao contrário, o corpo a ceder como se os ossos não conseguissem suster. Meti-me numa situação complicada. Pensei que sabia o que estava a fazer. A oportunidade de construção parecia certa. Apartamentos de luxo. Pedi um empréstimo avultado contra o valor futuro desta penthouse. Depois, uma inspeção ambiental encontrou problemas de contaminação no solo. Amianto. Os custos de limpeza dispararam, tornaram o projeto inviável. Os investidores retiraram-se da noite para o dia. Ela olhou para a devastação à sua volta, para a arrogância transformada em escombros. Por que não me procuraste mais cedo, Xavier? Quando percebeste que as coisas estavam a correr mal? O seu rosto endureceu com um resquício de orgulho. Orgulho. Taimoja. Achei que conseguia resolver. Que conseguia dar a volta por cima. Ele ergueu o olhar para ela, uma tentativa de parecer casual que falhou redondamente. Então, já tomaste uma decisão? Sobre ajudar-me? Ela olhou nos olhos, vendo não o empresário implacável, mas o homem assustado por baixo. Estou disposta a ajudar, Xavier, mas não incondicionalmente. Um misto de alívio e cansaço passou pelo rosto dele. Que condições? Isto não se resolve com um cheque. Precisamos de falar sobre isto como deve ser. Venha a Cascais amanhã, ao meio-dia. Vamos falar sobre como seguir em frente. De uma forma que não resolva apenas o teu problema financeiro imediato, mas também as questões de fundo que o causaram. Ele pareceu querer discutir, a sua natureza lutar contra a necessidade. Mas a necessidade venceu. Ele baixou o queixo ao peito, um gesto de rendição. Está bem, disse ele, a voz pouco mais que um sussurro. Amanhã, ao meio-dia. O Xavier chegou às 12 em ponto. O seu carro, um modelo mais modesto que o anterior, parou em frente ao portão de ferro forjado. Ele saiu, ajeitando o blazer. Não trazia a arrogância de antes. Os seus movimentos eram mais contidos, quase hesitantes. Observei-o da janela da cozinha antes de ir abrir a porta. Entra, disse eu, recuando para lhe dar passagem. Ele entrou, o olhar a percorrer o espaço com uma curiosidade que não demonstrara da última vez. É uma casa bonita. O teu pai tinha bom gosto, respondi, sem inflexão. Vem. Preparei algo no pátio. Conduziu através da sala de estar até as portas de vidro que davam para o pátio traseiro murado. Uma pequena mesa de ferro estava posta para dois com pratos de cerâmica branca, uma salada simples, uma tábua de queijos e pão fresco. Uma jarra de água com limão e hortelã suava ao sol ameno. O ambiente era deliberadamente tranquilo, privado, um contraste gritante com o caos que ele trouxera para sua vida e para a minha. Ele sentou-se, colocando um guardanapo de linho no colo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas o som distante dos pássaros e o zumbido de uma abelha nas flores de lavanda. Obrigado por me receberes, disse-lhe finalmente, a voz baixa. Eu assenti, servindo-lhe um pouco de salada. Antes de falarmos da tua situação financeira, quero mostrar-te uma coisa. Ao lado do meu lugar estava uma pasta de couro fino. Abri-a e deslizei-a pela mesa na sua direção. Ele olhou para ela, depois para mim, antes de a abrir. Dentro, havia uma série de documentos, projeções financeiras, relatórios de engenharia e orçamentos detalhados que o seu pai mandara fazer há 3 anos. Eram todos relacionados com a manutenção e potenciais falhas sistêmicas do prédio da Penthouse. O Xavier franziu o sobrolho,
passando as páginas. Os seus dedos pararam numa tabela. Projeção de falha estrutural na canalização principal. Risco de infiltração nos pisos inferiores. Custo estimado da reparação: 200 mil euros. A sua respiração ficou presa por um instante. Os cálculos do Roberto, feitos por uma empresa de consultoria de topo, eram assustadoramente precisos, antecipando quase exatamente os problemas estruturais que tinham inflacionado o orçamento da renovação dele. O pai nunca me falou disto, murmurou ele, a voz tensa. Ele tentou, corrigiu suavemente, mas com firmeza. Tentou numa noite de Natal, depois do jantar. Tu disseste que ele estava a ser pessimista. Tentou outra vez. Ligou-te para o escritório. Tu disseste que tinhas os teus próprios engenheiros e que os dele eram antiquados. Ignoraste as preocupações dele, chamando-lhes despesas desnecessárias. Ele pousou a pasta na mesa com um som seco, o corpo rígido. Levantou-se da cadeira, virando-se de costas para mim, as mãos nos bolsos. Se me trouxeste aqui para me dizer, eu avisei-te. Não. Trouxe-te aqui para dar contexto para minha decisão, respondi, mantendo-me sentada, a minha calma a servir de âncora. O Roberto viu isto a chegar. Não só os problemas do prédio. Ele viu o padrão. O padrão de decisões que te levaram à crise em que te encontras agora. Ele virou-se para me encarar, um brilho desafiador nos olhos. E que padrão é esse? Priorizar as aparências em detrimento da substância, disse eu simplesmente, a minha voz nivelada. Gastar uma fortuna a demolir um interior perfeitamente bom para impressionar os teus amigos, enquanto ignoravas os alicerces que estavam a apodrecer. São as mesmas qualidades que te levaram a expulsar a tua mãe do seu lar em vez de considerares as suas necessidades ou o seu luto. A sua postura vacilou. Ele teve a decência de desviar o olhar, um rubor a subir-lhe pelo pescoço. Voltou a sentar-se, o desafio esvaindo-se, deixando para trás apenas cansaço. Então, o que propões? Perguntou ele por fim, a voz rouca. Proponho um caminho para a frente, mas com condições muito claras. Primeiro, transparência total. Preciso de ver tudo: extratos bancários, contratos de empréstimo, comunicações com credores, faturas de empreiteiros. Tudo. O rosto dele escureceu. Queres vasculhar as minhas finanças? Eu não. Mas os profissionais que vamos contratar, sim. O que me leva à segunda condição: gestão financeira profissional daqui para frente. Qualquer dinheiro que eu forneça não irá diretamente para ti. Será colocado num fundo gerido por um administrador fiduciário, com a supervisão da doutora Patrícia do Carmo. A sua boca abriu-se ligeiramente. A filha da vizinha? Então vou ter uma mesada como uma criança? Não é um castigo, Xavier. É uma proteção. É uma estrutura que te impedirá de repetir os mesmos erros. É para proteger o meu investimento em ti. Ele processou aquilo, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava a beira da mesa. E suponho que tu vais controlar esses fundos? Não, disse eu, e a sua surpresa foi visível. Administradors Independents. Não estou interessada em controlar a tua vida. Estou interessada em garantir que a tua vida não implode outra vez. Ele absorveu aquilo, a luta interna evidente no seu rosto. E apentou-se. A solução mais prática, a única solução sensata, seria vendê-la. Assim que for possível torná-la apresentável. A ideia pareceu chocá-lo genuinamente, como se nunca tivesse considerado a sério. Vender? Mas é a nossa casa de família. Foi onde eu cresci. É um lugar físico, Xavier, um que estavas ansioso por desmantelar e transformar num monumento ao teu ego há poucos meses. É um ativo tóxico que está a sugar o teu futuro. A casa de família deixou de existir no momento em que meteste lá dentro uma equipa de demolição.
Ele levantou-se de novo, agitando-se pelo pequeno pátio. Tu não percebes. Vendela seria admite o fracasso total. Perante todos. E ali estava o cerne da questão. Não a perda da casa, mas a perda de prestígio. A preocupação com o que as pessoas pensariam. Apparentia sobria substantia. Mais uma vez. As pessoas já sabem, disse eu calmamente. Os teus amigos já comentam nos clubes de golfe. A construção está parada há meses. Os empreiteiros entraram com ações judiciais. A notícia já se espalhou. A única pessoa que estás a tentar enganar és tu mesmo. As minhas palavras atingiram-no. Ele parou, os ombros a descair. Encostou-se ao muro de pedra coberto de era e passou as mãos pelo rosto. Eu estraguei tudo. Não foi. A vulnerabilidade na sua voz, crua e despojada de artifícios, apanhou-me de surpresa. Pela primeira vez em anos, vi o meu filho por trás da armadura do empresário. Não tudo, disse eu, a minha voz a suavizar um pouco. Mas criaste um problema sério que exige mudanças igualmente sérias para ser resolvido. Ele voltou para a mesa e sentou-se pesadamente. Olhou para a comida intocada, depois para mim. Então, o que me ofereces exatamente? Um caminho estruturado. Vou criar um fundo para pagar as tuas dívidas mais urgentes e evitar a falência. Contrataremos uma equipa de gestão de projetos para estabilizar a situação da Pentose e prepará-la para a venda. Em troca, tu aceitas a supervisão financeira completa e comprometes-te a trabalhar com um conselheiro, um terapeuta, para entender o que te levou a esta situação. E, hesitei por um momento, reunindo as palavras. Fazes as pazes pela forma como me trataste. Os seus olhos encontraram os meus, a confusão a misturar-se com a exaustão. Fazer as pazes significa reconhecer o dano que causaste. Não estou a oferecer ajuda como uma transação comercial. Ofereço-a como uma mãe que acredita que o seu filho pode, e deve, ser um homem melhor. Algo nas minhas palavras, ou talvez o peso esmagador da sua situação, pareceu finalmente quebrar a sua última barreira de orgulho. Eu não queria dizer aquilo, disse ele suavemente, mal audível. Naquele dia. Sobre series inútil. Eu estava zangado. Com o pai, contigo, comigo mesmo. Talvez, admiti. Mas essas palavras não vieram do nada, Xavier. Elas refletiram uma atitude, uma crença que tinhas. Ele não negou. Apenas assentiu lentamente, o olhar fixo na pasta sobre a mesa, o legado do seu pai a julgá-lo silenciosamente. Preciso de tempo para pensar nisto tudo, disse ele por fim. Leva o tempo que precisares, respondi, começando a empilhar os pratos. Mas lembra-te que os prazos dos teus credores não se vão ajustar ao teu tempo de reflexão. Passaram-se 4 meses desde aquela conversa. Após 3 dias de um silêncio tenso, o Xavier tinha ligado. A sua voz ao telefone estava desprovida de qualquer emoção, como se tivesse sido esvaziada. E faço tudo o que for preciso. O caminho não foi fácil. A reestruturação financeira, liderada por Patrícia do Carmo, revelou uma situação ainda pior do que ele tinha admitido. Havia empréstimos ponte com juros exorbitantes e garantias pessoais que ele tinha assinado de forma imprudente. As reuniões com advogados e credores eram longas e tensas. A Pentose, um esqueleto poeirento, teve de ser preparada para a venda de forma a minimizar as perdas, o que exigiu negociações difíceis com os empreiteiros para que terminassem o trabalho essencial. Mais difícil ainda foi o trabalho pessoal. As sessões com o terapeuta, que ele inicialmente recebeu com ceticismo desdenhoso, tornaram-se uma fonte inesperada de autoconhecimento. A nossa relação entrou em novo território, um espaço cauteloso preenchido com uma honestidade crescente e desconfortável. Eu estava no jardim da frente, a podar as roseiras, quando Xavier chegou.
Ele já não anunciava sua chegada, simplesmente aparecia. A sua aparência estava visivelmente diferente. Tinha trocado os fatos caros por calças de sarja e camisas de algodão. Estava mais magro, mas parecia mais saudável, menos tenso. Tinha até deixado crescer uma barba curta e bem aparada que o fazia parecer-se estranhamente com o Roberto mais jovem. "O jardim está incrível", comentou ele, inclinando-se para me dar um beijo na bochecha, um gesto que se tornará recente e ainda me surpreendia. "A terra é boa aqui", respondi, pousando as tesouras de poda. "Notícias. A venda da Pentose fecha na próxima semana", informou-me ele, encostando-se ao pequeno portão de madeira. "Conseguimos um preço final que nos vai dar um lucro de cerca de 40% acima do que se estimava na venda de emergência. Cobre tudo e ainda sobra uma pequena margem." "Excelentes notícias", disse eu, sentindo um peso a ser levantado dos meus ombros. "Sobre os próximos passos", começou ele, o tom a mudar. "Tive uma oferta de emprego." Levantias sobrancelhas, surpreendida. "É para um cargo de gestor de projetos numa organização de desenvolvimento comunitário. Focam-se em habitação acessível na área metropolitana." Olhei para ele, procurando sinais de que estava a brincar. Não havia nenhum. "Obviamente, o salário é uma fração do que eu ganhava", continuou ele, um pequeno sorriso a formar-se. "Mas o fundo que criaste cobre as minhas despesas básicas e parece um trabalho importante. Usar o que sei sobre construção e finanças para algo mais do que apenas lucro. Parece que encontraste algo que te interessa para além das tuas capacidades de negócio." "O pai provavelmente acharia irônico", admitiu Xavier com um sorriso agridoce. "Eu a trabalhar para o bem social." "Acho que ele ficaria satisfeito", corrigiu. "Ele nunca desprezou o dinheiro, mas sempre admirou a competência usada para fins valiosos. Ele ficaria orgulhoso por estares a usar a tua." O Xavier assentiu, pegando num pequeno pacote embrulhado em papel pardo que trouxera consigo. "Falando do pai, na limpeza final da Pentose, encontramos algumas coisas que ele tinha guardado no escritório." Ele entregou-me o pacote. Dentro estava a caixa de madeira escura e polida com a coleção de botões de punho do Roberto. Abri-a, estavam todos ali, cada par um eco de uma festa, de uma reunião importante, de uma vida inteira. Eu guardei-os a pensar que representavam uma ligação ao pai, ao seu sucesso, explicou Xavier. Mas percebi que eram apenas coisas. A verdadeira ligação não está nas posses. Por baixo da caixa estava minha aliança de casamento original, a simples faixa de ouro que eu pensava ter perdido numa mudança há anos. Um som baixo escapou-me da garganta. "Encontrei-a no pequeno cofre do escritório do pai", disse Xavier. "Juntamente com isto." Ele entregou-me um envelope de marfim com a caligrafia elegante e inclinada do Roberto. O meu nome. Abri-o com os dedos a tremer. Dentro, um cartão. A data era para o nosso 45º aniversário de casamento, uma data que nunca chegamos a celebrar. O primeiro anel foi uma promessa, dizia a caligrafia dele. Este celebra a vida que criamos juntos. "Todo o meu amor, para sempre, Roberto." Escondido na dobra do cartão estava um recibo de uma joalharia no Chiado. A descrição era de um anel de eternidade. A data era de poucas semanas antes da sua última hospitalização. Um presente que ele não viveu para me dar. "O joalheiro ainda tinha a encomenda guardada", disse Xavier em voz baixa. "Aparentemente, o pai tinha pago na totalidade." Fui buscá-lo para ti. Ele tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Abriu-a. Lá dentro, sobre uma almofada de seda branca, estava um delicado anel de safiras azuis e diamantes. Simples, elegante, intemporal. Exatamente o meu estilo. "Ah, Roberto", sussurrei, as lágrimas a turvarem minha visão.
Tirei a minha aliança do envelope e deslizei-a para o meu dedo. Depois, peguei no anel de eternidade e coloquei-o ao lado. In case of perfeitment. Quando Xavier se preparava para sair, já junto ao seu carro, ele parou e virou-se. Mãe, o que aconteceu àqueles carros? Os da garagem secreta? Um sorriso formou-se nos meus lábios. Vou ficar com o Aston Martin. O Roberto teria adorado saber que, por vezes, o conduzo pela costa ao pôr do sol. Os outros serão vendidos. O dinheiro será dividido. Metade para uma fundação de literacia financeira para jovens, e a outra metade será colocada num fundo fiduciário para os teus futuros filhos, se algum dia os tiveres. Futuros filhos, repetiu Xavier, a palavra a pairar no ar, pensativa. Isso é otimista. O teu pai sempre foi um otimista no fundo, respondi. Ele acreditava que as pessoas podem crescer e mudar, se lhes for dada a oportunidade certa e a razão certa. Naquela noite, conduzi o Aston Martin pela estrada costeira. O motor potente rugia suavemente, uma besta domada sob o meu controlo. O pôr do sol transformava o Atlântico em ouro líquido. O céu a oeste sangrava em tons de laranja e violeta. As minhas mãos, agora adornadas com os 2 anéis, o símbolo do início e o da eternidade, seguravam o volante com uma firmeza tranquila. A garagem, que em tempos representou o desprezo do meu filho pelo meu valor e a dor da minha perda, não só tinha mudado a minha vida, como também tinha forjado um novo caminho para nossa relação. A herança que parecerá tão cruelmente injusta revelou-se o derradeiro ato de sabedoria e amor do Roberto por nós os dois. Ao voltar para casa, a minha casa, e ao usar a chave de ferro para abrir a porta, senti um ciclo a fechar-se e outro a começar. A chave da garagem, que em tempos abriu apenas uma porta física, tinha finalmente aberto algo muito mais valioso, uma nova compreensão do amor, do legado e da coragem de recomeçar, independentemente da idade ou das circunstâncias. Agora, se gostou desta história, clique no próximo vídeo que está a aparecer no ecrã, porque nele encontrará uma história de traição e reviravoltas inesperadas como nunca viu antes.